Finalmente, a maior seita diabólica foi desmascarada. Ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, faz revelações bombásticas em podcast sobre o envolvimento da teologia da libertação com o PT e Lula. Se alguns católicos ainda estavam em dúvida sobre essa cumplicidade do PT e Lula com a teologia da libertação, então esse dia chegou. Ex-governador Antony Garotinho conta com exclusividade o que ninguém até hoje revelou. Mas o que será que o Garotinho disse de tão revelador que vai provar de uma vez por todas que a teologia da libertação é uma seita diabólica? Fique aí que você vai descobrir já já, logo após a vinheta. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Saudações a todos, que a paz de nosso Deus esteja com todos vocês. É um imenso prazer ter vocês aqui no canal e eu já peço a sua colaboração para que a mensagem que eu estou transmitindo alcance mais pessoas. Deixe seu like aí, que é muito importante, não vai te custar nada, e se na hora do like aparecer hypar, clica nele também para que esse vídeo possa ser mais impulsionado. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, ok? Após vários anos de teologia da libertação implantada no Brasil, enganando católicos numa falsa luta pelos mais pobres, Antony Garotinho fala o que ninguém até hoje revelou. Mas antes, se você não sabe o grande perigo que tem a teologia da libertação, assista comigo então esse vídeo do Eudes Duarte. Tem uma pergunta aqui na minha mão, eu vou fazer pro Eudes. Queria perguntar, como lidar com a teologia da libertação? O que é e o que ela causa de mal? Começa pelo que é. O que é e o que ela causa de mal. Bom, vamos resumir. O que é a teologia de libertação? A teologia de libertação ela não é uma heresia, ela é uma corrente herética. Deixa eu explicar para vocês. Toda heresia, ela nega uma verdade de fé. Por exemplo, se a pessoa é ariana, ela nega que Jesus é Deus. Testemunho de Jeová, por exemplo, é ariano. Beleza? Se a pessoa é prisciliana, ela nega que o Espírito Santo é Deus. Pronto. Se a pessoa é sabelianista, que é o caso do autor do livro A Cabana, ele não crê que Deus é uma pessoa. Ele crê que Deus é um Deus que se relaciona, ora como Pai, ora como Filho, ora como Espírito. A teologia de libertação, ela não nega um dogma. Ela nega todos os dogmas da igreja e reinterpreta esses dogmas na análise marxista. Ou seja, ela causa uma divisão. A igreja povo com a igreja hierárquica. Então a moral perde o sentido, a oração perde o sentido, tudo perde o sentido. Eu estou muito mais preocupado com os biomas da Amazônia do que com as almas vivendo no pecado. Estou muito mais preocupado com as árvores queimando na Amazônia do que com as almas que podem queimar no fogo do inferno. Então não há uma pregação sobre salvação, vida eterna, senhorio de Jesus, juízo, pecado, céu, purgatório. Não, é tudo só love, aquele discurso politizado. Então ela politiza a fé. Então o que é a teologia de libertação? É a politização da fé. Você trabalha um Jesus que faz que viva um Ernesto Che Guevara. Só trabalhar a revolução. E Jesus não é revolucionário, Jesus é salvador. Jesus é o quê? Salvador. E o que hoje, eu disse na sua opinião, o que hoje a gente vê na igreja que é colheita desse tempo forte que nós vivemos de teologia da libertação no Brasil? Então vamos lá, para vocês entenderem o que é. Primeiro, a destruição da moral. Eu sei que está gravando, padre, mas é caso grave, mas eu tenho que contar. Você chega para um casal que o marido me procura, o padre frequentava a paróquia, frequentava a casa deles, né? Ele frequentava a paróquia, o padre era amigo. Um dia o marido brigou com a mulher, saiu de casa, arrumou uma satanete e foi pro motel. Claro que ele, como católico, cantava na missa, ministro da Eucaristia, se arrepende, procurou o padre disse: meu filho, você transou com a mulher com camisinha? Foi. Então não é pecado não, meu filho, é só para descarregar, fique em paz. Esse é um nível de teologia de libertação. Aí você gasta um final de semana inteiro pregando pro menino que tem tendência homossexual, que mora com outro rapaz, para ele abandonar aquele relacionamento e viver a castidade, que é o que a igreja quer. Aí o menino é chapado do Espírito Santo, procura o padre, não, se você for um gay santo com um parceiro só, que vale é o amor, fique em paz. Jesus respeita o amor. Aí você prega pro casal de namorado viver a castidade, se guardar pro matrimônio, ele procura o padre, não, você se ama, pode transar à vontade. A caridade é maior do que a castidade. Se você se ama, pode viver o love. Isso é os frutos da teologia de libertação. Então, não se fala do purgatório, não se fala do inferno, não se fala do céu. Você anula toda a moral da igreja. Por exemplo, como que o Frei Gilson hoje tem incomodado os padres da TL? Já que ele levantar de madrugada para rezar, Ave Maria, que é isso? Já perceberam? E outra coisa, o Frei Gilson é fleumático, eu tinha tanta vontade de ser fleumático, porque o povo bate dele, nem... se fosse eu. Mas veja, eu nunca vi alguém incomodar tanto como o Frei Gilson se incomoda. O que o Frei Gilson é? Católico. Simplesmente é... Nada mais que isso, mas se sente incomodado. Então, você tem ideia, eu vou falar onde foi no meu estado.
Teve uma diocese que o bispo reuniu todos os padres para descobrir os paroquianos que assistiam o Frei Gilson, para negar as confissões e dizer que tudo que eles confessam não é pecado. Você tem ideia do nível que a teologia da libertação faz com a igreja. Então, tira o valor da oração, tira a beleza da Eucaristia. Agora mesmo mostrou um vídeo lá da Bahia, de mãe de santo em cima do altar, sambando e jogando incenso, invocando tranca-rua. Inclusive o bispo da diocese, como falou, estava lá no altar. Então você faz uma misturanga, tudo. Aí, não, outro exemplo. Quem diz que o Espírito Santo não age no centro de Umbanda, do canal? Já o mesmo Espírito Santo. Ô gente, se o Espírito Santo age no Espiritismo, na Macumba e na Umbanda, eu sou católico pra quê? Eu vou renunciar à minha fé. Vocês estão entendendo? Então, todos os caminhos levam a Deus, toda religião é boa, toda religião fala de Deus, toda religião é boa não, se toda religião é boa, nenhuma é verdadeira. Toda religião tem uma boa intenção, mas a única religião fundada por nosso Senhor Jesus Cristo é a Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Pronto. Então, aplaude, né? Agora se prepare e assista até o final toda a verdade por trás da teologia da libertação. O Lula de hoje é o mesmo Lula do início? O Lula que tá aí hoje é o quê? O Lula que tá aí hoje se tornou um oportunista. Eu fundei o Partido dos Trabalhadores. Antes do PT, eu era de um grupo mais radical que o PT. Quando o nosso grupo, na clandestinidade, vai para clandestinidade, tem que escolher um partido. Né? O Prestes, Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança, resolve ir para o PDT, acompanhando o Brizola por causa da história. Né? Aí o nosso grupo reuniu, nós éramos do CGB, Coletivo Gregório Bezerra. Naquela época existia MEP, Movimento de Emancipação do Proletariado, ALN, Aliança Libertadora Nacional, AP, Ação Popular, eram muitos grupos de esquerda, alguns a favor da democracia, outros a favor da ditadura do proletariado. O do Fernando Gabeira era esse daí, o ALN? Isso. Fernando Gabeira deu uma declaração de que o grupo dele, pelo menos, não queria saber de democracia, não. Era ditadura mesmo. A maioria queria ditadura. A maioria queria ditadura. Queria trocar a ditadura militar. É, isso mesmo. Por uma ditadura no Brasil financiada pela Rússia, por Cuba, pelos países do bloco socialista. Isso é a realidade. Mesmo modelo, militarismo de esquerda. Nem era militarismo de esquerda, no final ia acabar sendo. Mas, na verdade, eles tinham a utopia de fazer um regime comunista num país cristão. Isso é impossível. Onde tentaram fazer, deu errado. Certo. Então, o Lula hoje abdicou, construiu um grande partido. Na verdade, o PT se tornou um partido gigante. Mas não é o partido daquela época. O PT se tornou vítima dele mesmo. Porque o que ele mais combatia era a corrupção dos políticos. Uhum. E ao chegar ao poder, os dirigentes petistas roubaram tanto ou mais do que eles combatiam. Nós tivemos Petrolão, nós tivemos Mensalão, nós estamos tendo agora o Velhacão. O INSS. O roubo do velhinho, né? Eu chamo de Velhacão. Né? Então, não tem mais nada daquilo que era. É um partido que era composto de 5 segmentos claros. Primeiro, os movimentos de esquerda. Todos, tá bom? Todas essas organizações e mais algumas que eu nem citei aqui. Segundo, as comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, que tinham sido altamente influenciadas pela teologia da libertação de Frei Beto e Leonardo Boff. Né? Então, a base petista das comunidades ali eclesiais de base era muito forte. Terceiro, os sindicatos. Porque eles entendiam que para evitar o ressurgimento da CGT antiga, né, que mobilizava os trabalhadores, né, e era ligado ao PTB, eles criaram uma outra central sindical, a CUT. Juntaram todos os sindicatos, esvaziaram a antiga CGT e criaram a Central Única dos Trabalhadores, acusando os sindicatos antigos de serem pelegos. Eu não conheço ninguém mais pelego do que o pessoal da CUT hoje. Não, eles geraram piada, né? A história do pão com mortadela, até hoje ninguém esquece. A quarta base do PT, ele surge também para evitar outro movimento. Nessa época, tinha um cidadão no Brasil que tinha um poder enorme no campo. Francisco Julião. Ele era o líder da Liga Camponesa. Uhum. As ligas camponesas pregavam o quê? A reforma agrária, a invasão de terra improdutiva. Eles lá então criam o MST, Movimento Sem Terra, que passa a ser outra base do surgimento do PT. Sindicato, comunidade de base,
o MST, os grupos de esquerda e os intelectuais. Papel importante também, isso aí, né? Os intelectuais utópicos, que acham que a revolução pode ser feita numa mesa de bar, combinando como se não existisse a realidade, né? Esses eram os grupos que deram origem ao PT. As comunidades de base acabaram. Com o fim do imposto sindical, eles tiveram que inventar assalto a velhinho para manter o sindicato funcionando. Ah, é verdade. Ia tirar dinheiro para manter isso aonde? Se o cara ali agora ele pode escolher doar ou não doar, vai contribuir, né? Aí todo mundo tira dinheiro do sindicato, o dinheiro tem que parar lá de algum jeito. O sindicato continuaram a ser financiado através do assalto aos velhinhos. Do INSS agora. Do INSS. Aí vem um outro movimento que surpreende a eles. O surgimento do movimento evangélico. Como o PT estava muito ligado à Igreja Católica da Teologia da Libertação, quando o evangelho, né, começa a ser pregado como uma espécie de teologia da prosperidade, aquele cara que era pobre começa a se identificar muito mais com a Igreja Católica, menos com a Igreja Católica e muito mais com a Igreja Evangélica. Os intelectuais que ajudaram a fundar o PT, ao longo do tempo foram se afastando. Ó, quem é um intelectual? Quem é o autor do pedido de impeachment da Dilma? É o Bicudo? Bicudo. Era Bicudo. E ele e a Janaína Pascoal, né? Sim, mas quem foi que redigiu? É isso mesmo. E o Hélio Bicudo era o quê? Fundador do PT. Então, ele representava o chamado grupo de intelectuais traídos. Acreditaram na farsa petista. Porque a cúpula petista estava ficando toda rica. Palocci, Silvinho Pereira, Delúbio Soares. Genuíno, Dirceu. Ó, Genuíno é um dos poucos ali que se manteve honesto. É mesmo? O maior ladrão de todas é Dirceu. Mas o Genuíno, eu tive a oportunidade de ser deputado junto com ele. O Genuíno é uma pessoa séria, equivocada. Acredita em troço que não existe mais, mas não é desonesto. Às vezes a pessoa confunde ideologia com princípio. O cara pode ser de direita, safado. Pode ser de direita, safado. Pode ser de esquerda, honesto. E pode ser de esquerda, safado. Tá. No caso do PT, o pessoal que dizia, né, do sonho, da utopia, né, da igualdade, com o tempo, os intelectuais que raciocinaram e não se venderam por incentivo de patrocínio de lei, né, começaram a... Quer ver outro? O Joaquim Ferreira. O Joaquim Ferreira, ele praticamente escreveu o manifesto do PT. E depois ele vai no Roda Viva e ele faz uma declaração bombástica. O Lula se corrompeu. E eu posso dizer, porque quem escreveu o manifesto do PT fui eu. Ele fala. Então, o PT hoje é isso. É um saco de gato, né, que teve a oportunidade de mudar para melhor a nossa história, mas cedeu ao sistema. O PT hoje é um partido do sistema. O Lula fez acordo com os banqueiros. O Lula prefere pagar 1,1 trilhão de juros da dívida a 30 famílias que detêm os bancos brasileiros, né? Esse é o Bolsa Banqueiro. O Bolsa Família é R$600. Para os banqueiros é 1 trilhão e 100. Ele nunca teve coragem, e está na Constituição, de auditar essa dívida. Antes de trazer o próximo vídeo, meus irmãos, eu quero deixar aqui bem claro que aqui estamos diante de um fato, que a teologia da libertação é o maior câncer da igreja. E aqui eu tenho uma pergunta que não seria tanto necessário justamente pelo fato de ser tão óbvia. Será que diante das verdades que o garotinho disse, não seria tão óbvio que a teologia da libertação não seja algo criado pelo próprio demônio? Daí eu pergunto, você que tá aí me assistindo, você acha que existe algum bem em apoiar essa seita tão diabólica? Com tudo que o Eudes falou, você acha que a Igreja Católica precisa urgentemente combater contra esse mal? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, ok? E para você que talvez ainda tenha dúvidas sobre o envolvimento do Lula com a teologia da libertação, acompanhe comigo o próprio depoimento dele com Leonardo Boff. E quando celebrávamos a missa, eu era frade ainda, quem fazia homilia era você. Não é puxar seu saco, não.
Eu nunca vi uma pessoa mais inteligente que o Lula. Estou aí do seu lado, porque o eixo da teologia da libertação e do Papa Francisco é a opção pelos pobres, contra a pobreza, a favor da justiça social. E você pregou sempre isso. A relação que eu tenho com você, a relação que eu tenho com outros companheiros da igreja, que eu tenho com padres, que eu tive com Dom Cláudio Umes, que eu tive com Dom Angélico, que eu tive com bispos no Acre, bispos em Rondônia. Dom Paulo Evaristo, Dom Evaristo Arnes, Dom Luciano Mendes, e com milhares de movimentos sociais, é que me fez ser o que eu sou. Eu sou na política um pouco filho do movimento sindical, um filho do movimento social, um filho da teologia da libertação. E aquelas televisões católicas que andaram dialogando com o homem lá em cima, que a própria CNBB se escandalizou e diz: nós não negociamos dessa forma absolutamente. Eles têm um cristianismo devocional, não é nenhum cristianismo de engajamento, de fé, de libertação, de justiça. Se há uma palavra que nunca ocorre lá, é pobres. Justiça, transformação social, é o rosário, é a hóstia consagrada, é o cristianismo devocional que não implica mudança na vida. Então, isso eu acho que nós temos que enfrentar e insistir na Constituição, que o Estado é laico. Eu tinha uma história, que eu contava quando eu estava no sindicato, que era o seguinte. Eu contava o seguinte: o cara pobre, ele está desempregado, aí ele vai no sindicato. Chega no sindicato, ele conta a situação dele para o sindicato, e o dirigente sindical fala o seguinte: não, meu filho, você precisa, sabe, se organizar, você precisa lutar, porque nós precisamos, sabe, brigar com os patrões, fazer greve, aquele negócio todo. Aí o cara vai para casa e fala: pô, eu fui no sindicato pedir uma ajuda, o sindicato disse que eu tenho que me organizar, que eu tenho que lutar, sabe? Aí ele sai do sindicato, vai na igreja católica, chega lá, tem um padre concentrador, e o padre fala: ô, meu filho, você tem que sofrer na terra, porque o reino do céu será dos pobres, que é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico fazer não sei o que lá. Não dá esperança pro cara. A audácia dos maus se alimenta da covardia e da omissão dos bons. E se você acha que nós católicos precisamos combater a teologia da libertação a todo custo, deixa aqui nos comentários fora teologia da libertação. Me fale aqui também nos comentários o que você achou da fala do garotinho. Você acha que tudo o que ele falou é verdade? Não esqueça também de dar o seu like e se aparecer o botão de hypar, clica nele também e compartilha esse vídeo com seus parentes e amigos para que mais pessoas conheçam nossa fé católica. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e que viva Cristo Rei!